Lucas, capítulo de número 24. Um texto que nos move e nos mostra como nós facilmente podemos nos afastar do caminho do Senhor diante das dificuldades que nós passamos. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo de número 35. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo de número 35. Mas nesse momento nós vamos ler apenas o versículo de número 16. O versículo de número 16 ele mostra o sentimento dos discípulos de Jesus após a morte do Senhor. Vamos lá. Lucas capítulo de número 24, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E eu peço que, por graça e glória do Senhor apenas, ministra o coração do Teu povo. Ensina, ó Deus, o nosso coração. Fala, ó Deus, a cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vivemos dias que nos impedem de ver o Senhor. Nós estamos vivendo dias tão complexos, tão confusos, dias de tanta baixa expectativa, que nós não conseguimos perceber o agir, o cuidado e o amor do Senhor muitas vezes. Nós ficamos perplexos diante da agonia e da angústia por que as pessoas passam. Nós ficamos angustiados diante do choque de informações e notícias que nós temos. As informações são contrárias, as informações são embaralhadas, as informações são incoerentes. O que fala-se com certeza absoluta hoje, amanhã é desmontado no mesmo grau e na mesma velocidade. Quando nós voltamos os olhos para esse texto ele fala a respeito da expectativa que os discípulos de Jesus tinham com o Senhor, seu Salvador. Eles caminharam por mais de 3 anos ao lado de Jesus, ouvindo a sua palavra, desfrutando do melhor de Deus, percebendo os milagres, sendo alimentados pelos milagres e pelas multiplicações de Jesus, podendo sentir a glória do Senhor sendo manifestada aos seus olhos diante de todo aquele cenário maravilhoso, e a palavra do Senhor sempre confrontando corações, e a palavra do Senhor sempre demonstrando o Jesus que veio para buscar e salvar o perdido, o Jesus que curava os enfermos, o Jesus que libertava as almas aprisionadas por Satanás, o Jesus que trazia experiência e trazia esperança ao coração de homens e mulheres afligidos, abatidos e sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor, mas a vida que valia a pena era a vida compartilhada pelo próprio Senhor. Quando ele dizia que ele, como bom pastor, ele daria e dá a vida pelas suas ovelhas, que sou eu e que é você. Portanto, quando nós vemos esses discípulos saindo de Jerusalém e caminhando até uma cidadezinha chamada Emaús, uma distância de aproximadamente 12 quilômetros, nós vemos como esses homens eles se permitiram não mais entender e não mais reconhecer a presença e a glória do Senhor. É interessante porque nós muitas vezes lemos esse texto e ficamos como que desafiados a não sermos tão duvidosos e tão incrédulos quanto esses homens foram. Havia apenas 3 dias que Jesus tinha morrido e a esperança daqueles homens tinha morrido junto, sendo que Jesus mesmo havia dito muitas vezes aos seus discípulos que importava que o Filho do Homem fosse entregue, morresse e depois de 3 dias ressuscitasse. Aquele era o 3º dia, aquele era o dia da manifestação da glória do Senhor, aquele dia era o dia da manifestação do poder do Senhor, da salvação que o Senhor tinha para cada um de nós, da salvação que o Senhor tinha demonstrado e falou que faria através da sua morte e da sua ressurreição. Mas eles duvidaram.
eles incredulamente abandonaram o caminho da salvação, o caminho do Senhor, e naufragaram com a sua vida através de mares revoltos da incredulidade, da dúvida e da desesperança. Nós somos convidados pela vida muitas vezes, e por vezes até empurrados pelas situações, a também sermos impedidos de reconhecer o Senhor diante de nós. Diante de uma notícia, diante de um fato que esperávamos tanto e não aconteceu, diante de um não que nós torcemos e veio sim, diante de um sim que ansiávamos e desejávamos e o sim que não veio, nós somos então traídos pelos nossos sentimentos, traídos pela nossa inexperiência, traídos pela inconsequência, pela falta de firmeza do nosso conhecimento e da nossa fé em Jesus, e por fim, nós, impedidos de reconhecer o Senhor, saímos da presença dele e voltamos para Emaús. Emaús, que era uma cidade absolutamente sem importância. Emaús, que nós sabemos da sua existência pelas palavras dos evangelhos. Emaús, que não era absolutamente nada, não tinha riqueza, não tinha beleza, não tinha estrutura, não era nada, era apenas um pequeníssimo povoado no meio do deserto, 12 quilômetros de Jerusalém. Aqueles homens saem de Jerusalém, saem da comunhão dos apóstolos e discípulos de Jesus, abandonam a esperança da glória e voltam para um lugar que não é lugar algum. Por isso, quando olhamos esse texto, nós passamos pelas dificuldades de reconhecer por conta das nossas limitações, por conta das nossas falhas, por conta de momentos que nós passamos, momentos esses que a nossa fé foi colocada em dúvida, em xeque por outros e por nós mesmos. Por isso, impedidos de reconhecer o Senhor diante de nós, nós falhamos, fugimos e voltamos para onde nós não deveríamos ir. Portanto, eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que nos impedem de ver com clareza. As atitudes que nós veremos nesse texto são atitudes que nós devemos aprender com elas para jamais repeti-las, jamais replicá-las em nossa vida, jamais usá-las, jamais tomá-las. Nós devemos aprender com o erro desses homens do passado, a como nós fugirmos de Emaús e não voltarmos para Jerusalém, mas nunca sairmos da presença e do cuidado do nosso bom pastor. A primeira atitude que nós temos desses homens é já no versículo de número 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. A primeira atitude que nos impede de ver com clareza é manter os nossos olhos no passado. Quando eu mantenho meus olhos no passado, quando eu fico conversando apenas a respeito daquilo que já aconteceu, os meus olhos eles ficam como que embotados, eles ficam como que turvos, e eu não consigo perceber a agir de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, os sinais de Deus, as dicas de Deus, as pessoas de Deus, a palavra dele, a orientação dele, os sinais dele, o toque dele na minha vida. Aqueles homens, se eles verdadeiramente tivessem conhecimento do Senhor, se eles realmente tivessem entendido tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, nunca, em momento algum, eles voltariam para Emaús. Mas eles saem de Jerusalém, saem da presença e da comunhão, da comunidade dos demais discípulos e apóstolos de Jesus, exatamente porque os seus olhos estavam fitos no passado. Os seus olhos estavam fitos num tempo que talvez tivesse sido um tempo melhor, talvez tivesse sido um tempo mais prazeroso, talvez tivesse sido um tempo de glória, talvez tivesse sido um tempo de exultação, talvez tivesse sido um tempo de prosperidade, de riqueza, de saúde, de vigor, de beleza, mas que não era o tempo presente. Nós não somos escravos do nosso passado. Nós não podemos viver escravizados no nosso passado, saudosisticamente vivendo no hoje, olhando para o passado e tentando replicar o nosso passado hoje, porque nós somos diferentes, o tempo é diferente, as pessoas à nossa volta são diferentes, as situações são diferentes, a nossa alma é diferente, a nossa experiência é diferente, e as coisas que nós fizemos no passado também hoje não mais se repetirão.
O primeiro erro desses homens, a primeira atitude que impediu daqueles homens verem Jesus caminhando para e passo, caminhando ao lado do Senhor, foi exatamente manter os seus olhos no passado. E esse passado, mesmo tendo sido um passado de glória, mesmo tendo sido um passado de vitória, mesmo tendo sido um passado onde o próprio Senhor manifestou a sua graça, manifestou a sua riqueza, manifestou o seu cuidado, fez milagres na minha vida. Mas esses milagres, ainda que extraordinários e maravilhosos, ainda que dotados de todo o poder dos céus, foram milagres para o ontem, foram milagres para um outro momento, foram milagres para um outro tempo. Deus tem misericórdia renovada para a minha vida e para a sua vida a cada nova manhã. Por isso, quando nós voltamos os olhos para o passado e ficamos rememorando saudosisticamente apenas aquilo que aconteceu e dizemos, naquele tempo sim, as coisas eram boas. Não, irmãos, naquele tempo as coisas eram como eram. Hoje é o tempo de Deus. Hoje o Senhor quer operar na sua vida. Hoje você está na presença do Senhor. Hoje você está ouvindo a palavra. Hoje o Senhor está dando chances de restauração, renovação, aprendizado e entrega da sua vida e de todos os seus recursos e de tudo aquilo que é importante. É hoje. Hoje é o dia que o Senhor fala conosco. As bênçãos de ontem foram maravilhosas, mas foram ontem. As tristezas, angústias e dores foram terríveis e pesadas ontem, mas foram ontem. Hoje o Senhor novamente se manifesta poderoso, misericordioso, cheio de graça e de verdade na nossa vida. Por isso, quando nós ficamos apenas com os olhos presos no passado, nós não conseguimos presenciar, nós não conseguimos desfrutar, nós não conseguimos ver no fundo do olhar da vida aquilo que o Senhor tem feito e gostaria de fazer na minha vida e na sua vida. Presos no passado, nós não conseguimos vivenciar o presente. Quantas pessoas estão presas no seu passado? Não presas no bom do passado, mas presas no mal. Quantas pessoas não conseguem dar um passo além, não conseguem experimentar um novo e o maravilhoso na sua vida, porque estão amarguradas e escravizadas naquilo que eram no passado. Você não é, você não era, você é. Você não foi feito para ficar lá, você foi feito para viver aqui, hoje, agora, hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não foi lá atrás, é para hoje, para aqui, para agora. Deus quer trabalhar em você aqui e agora para a glória do nome dele. Deus quer fazer algo novo e surpreendente na sua vida hoje, aqui e agora. Por melhor que tenha sido a sua experiência de vida, ela foi. Por mais agradável que tenham sido momentos da sua vida, Deus quer fazer novas todas as coisas. Deus é o Deus que nos surpreende a cada manhã. Deus é o Deus que se manifesta a cada manhã. Uma segunda atitude que nos impede de ver com clareza, nós temos no verso de número 15. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Uma segunda atitude que me impede, e impede você também de ver com clareza, é valorizar mais os problemas do que as pessoas. Valorizar mais os problemas do que as pessoas. É extraordinária essa história, porque eles tinham diante deles, na presença deles, ao lado deles, o próprio Senhor Jesus em glória ressuscitado, e eles não fizeram caso. Não fizeram conta, não perceberam, não conseguiram, ao olhar em volta e ver aquele homem caminhando juntamente com eles simplesmente não sabiam quem era, porque eles estavam tão mergulhados nos seus problemas, tão valorizadamente falando a respeito de toda a sua expectativa que tinha naufragado, de todo o seu sonho que tinha ido por água abaixo, de todas as suas expectativas que não se realizaram, de tudo aquilo que poderia ser e não era, de tudo aquilo que deveria ter acontecido e aos seus olhos não aconteceu, que eles não perceberam o que estava acontecendo à sua volta. Eles não perceberam que Jesus estava ali. E nós caímos em grande erro, cilada e
problema nessa mesma maneira. Nós permanecemos cegos e não percebendo Jesus caminhando ao nosso lado, porque nós estamos tão mergulhados e damos tanto valor aos problemas que estão à nossa volta, que nós não conseguimos perceber o auxílio, o recuo, o recurso e a bênção através de pessoas. É interessante porque Deus, ele sempre, juntamente com as dificuldades, Deus, ele providencia o livramento, e na grande maioria dos livramentos de Deus nas nossas vidas não é através de obras extraordinárias, de obras de milagres, de obras extraordinárias, de obras místicas, de obras que nós não podemos explicar, de coisas misteriosas para nós, mas foi através de sua família, foi através de irmãos na fé, foi através de colegas de trabalho, foi através de pessoas que você conhece o nome, que você sabe onde moram, de gente que caminha com você, que sofre com você, que sofre às vezes mais que você, mas que foram mãos de Deus estendidas para a sua vida, abençoando, curando e tratando de você, alimentando você, ajudando você em contas, ajudando você com a sua saúde, ajudando você com transporte, ajudando você com alimento, ajudando você com remédio, ajudando você com um abraço, com um choro, com um riso, com uma oração. Gente como a gente que sofre, que geme e que tem incertezas e angústias na vida, mas que são os reflexos da glória de Deus presentes na nossa vida. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns, e tendo feito isso, simplesmente abandonaram a fé no Senhor. Quando nós olhamos para a nossa vida e nós valorizamos apenas o problema e não as pessoas, nós não vemos Jesus caminhando ao nosso lado. Esse é o grande problema e é um dos grandes problemas da nossa geração e do nosso tempo. Nós estamos tão alinhados com a nossa dificuldade. Nossos olhos estão tão fixos e fitos diante daquilo que está diante de nós e traz terror ao nosso coração, que nós nos esquecemos que Jesus disse: eu jamais me esquecerei de vocês. Vocês não estarão nunca órfãos. Eu nunca vos abandonarei. Eu estarei eternamente. Deixo-vos a minha paz vos dou. E não vou-la dou como dá o mundo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente se esquece que Jesus está conosco. A gente se esquece que Jesus é o nosso braço forte. Nós nos esquecemos que o Senhor é a torre forte, é o castelo forte, é o nosso escudo, é o nosso Deus salvador, protetor, é o Deus que age, é o Deus que é o Deus que intervém, é o Deus que muda, é o Deus que alimenta, que resgata, que restaura e que vai além do que pedimos ou pensamos. Nós nos esquecemos disso, porque nós estamos apenas valorizando, olhando, fixando o olhar no nosso problema. Dessa forma, nós não percebemos Jesus ao nosso lado. Mas um outro erro, uma outra atitude que nos impede de ver com clareza a obra do Senhor em nós é o versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides trabalhando e conversando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Uma terceira atitude que nos impede de ver com clareza é quando nós nos deixamos dominar pela tristeza, quando nós deixamos que a tristeza domine o nosso coração, quando nós permitimos que a tristeza mande na nossa vida, quando nós permitimos que a tristeza permeie, invade, inunde, encharque a nossa história. Momentos de tristeza nós vivemos e viveremos. Pontos na nossa vida que serão extremamente negros, difíceis, tempos sem cor, sem sabor, sem alegria, tempos que nós choraremos, tempos que nós lamentaremos, tempos que nós não entenderemos por que nós temos ou tivemos que passar
Todos nós temos e tivemos e vamos ter momentos de tristeza. O mundo, ele não é um colchão gostoso para nós deitarmos ali gostosamente, descansando pela eternidade. Mas alguém já disse que a vida é como um campo de batalha. E como um campo de batalha renhida, difícil e dura, você deve permanecer atento, porque o inimigo, ele não dorme. Assim nós devemos viver e vivemos momentos de vale de sombra da morte. Vivemos momentos onde o dinheiro simplesmente some. Vivemos momentos onde a saúde, ou nossa, ou de algum ente muito próximo e querido nosso, essa saúde é simplesmente arrancada dessa pessoa e nós sofremos. Sofremos por problemas de relacionamentos na nossa família ou com pessoas queridas. Vivemos com momentos de esfriamento espiritual, onde nós queremos saber a respeito de tudo, menos a respeito de Deus, onde tudo nos motiva e interessa, menos as coisas do Senhor. Nós vivemos dias assim, nós vivemos dias que nós nos entristecemos, nós vivemos dias em que às vezes nós olhamos para o nosso rosto no espelho e pensamos, por que é que eu estou aqui ainda? Será que a vida é só isso? Será que a vida é só acordar cedo, dormir tarde, pagar conta, ficar doente, ter temor pelas pessoas, ter incertezas na vida? Será que a vida é só isso mesmo? E nós gememos e trememos, e nós não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa vida é muito mais do que isso. Jesus, no seu maravilhoso Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, num determinado ponto, onde ele começa a falar a respeito da ansiosa solicitude da vida, ou o que importa a nós e de que valor tem toda a nossa ansiedade, ele pergunta, por que é que nós ficamos tão ansiosos? Ou por que nós ficamos assim tão angustiados com a vida? Por acaso essa nossa ansiedade, ela pode nos ajudar em alguma coisa? Por mais ansioso que você esteja, você pode crescer um pouquinho mais? Por mais ansioso que você esteja, você pode, porque você está muito ansioso, curar alguém? Porque você está tão ansioso, você vai receber mais dinheiro esse mês? A ansiedade, ela nos mata aos poucos, mas completamente. Por isso, esses homens, eles se permitiram dominar pela tristeza. Tristeza do que havia acontecido. Tristeza porque o seu mestre havia sido roubado deles, havia sido morto, mas já tinha ressuscitado. Mas a tristeza era tamanha em seus corações que eles simplesmente não perceberam a presença do Senhor nas suas vidas. Quando a tristeza, ela ainda que real, mas ela se torna tão poderosa na nossa vida, ao ponto de dominar a nossa visão, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, nós não conseguimos reagir, agir, perceber e entender a presença de Deus à nossa volta. Por isso, uma atitude que impediu aqueles homens de receberem instantaneamente a bênção da presença de Jesus foi deixar-se dominar pela tristeza. Vivemos dias maus, vivemos dias tristes, vivemos dias de perda, vivemos dias de incertezas, mas nada disso é maior do que a presença de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Versículo de número 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Uma outra atitude que impediu aqueles homens de perceberem Jesus agindo e na vida deles fazendo algo novo, extraordinário, é porque eles julgaram apressadamente. Nós somos impedidos de ver com clareza quando nós julgamos o outro apressadamente. Você, por acaso, é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu ali? Por acaso, você estava em Jerusalém, você estava onde que você não viu? Só você não viu. Quando nós estamos afastados e com os olhos fechados para a presença do Senhor na nossa vida, nós não conseguimos entender a realidade de Deus na vida de outras pessoas.
Nós não conseguimos entender o agir de Deus na história e na vida de outras pessoas. Estava conversando com eles ali exatamente Jesus, aqueles de quem eles tinham e vinham conversando caminho afora. E Jesus se apresenta diante deles e pergunta o que aconteceu em Jerusalém. E aqueles homens entristecidos, através de Cleopas, responde: viu, você não sabe o que aconteceu? Você está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Não sabe o que fizeram com Jesus? Não sabe o que fizeram com o nosso mestre? Ele sabia, era exatamente ele. Mas a atitude de julgar o outro apressadamente, baseado nas minhas dúvidas, baseado nas minhas incertezas, baseado nas minhas crises, baseados apenas na minha percepção dos fatos, da realidade e da verdade, fazem com que eu não perceba Jesus agindo na minha vida. E é interessante porque eles, olhando para Jesus, questionaram aquele homem que até aquele momento eles não sabiam quem era Jesus e o julgaram. Você não se importa? Você não procurou saber onde é que você estava? Como é que você não ouviu o alarido, as vozes? Como é que você não prestou atenção na dureza do que foi feito? Como é que você não se entristeceu? Como é que você não ficou cheio de nojo e revolta diante de tamanha e da maior injustiça que já fora feita contra um homem justo, reto, perfeito como Jesus, nosso Senhor? Por que você não fez nada? Por que você não estava lá? Como é que você não sabe? O grande problema é que quando nós não temos clareza de Jesus na nossa vida e não percebemos o agir de Deus em nossa vida, nós não conseguimos transmitir a palavra de esperança ao coração das pessoas. Como é que eu vou transmitir esperança a alguém se em mim nenhuma esperança há? Como é que eu vou transmitir alegria ao coração de alguém se nenhuma alegria no meu coração há? Como é que eu vou transmitir vitória ao coração, à vida e à história das pessoas se nenhuma vitória eu desfruto na minha vida? Porque eu acho que Jesus, ele falhou comigo. O sentimento daqueles homens que saem de Jerusalém e caminham até Emaús é exatamente esse. É o sentimento que Jesus falhou com eles. É o sentimento que Jesus prometeu alguma coisa e não entregou aquilo que ele prometeu. É o sentimento que as coisas poderiam ser muito melhores, mas não são, porque Jesus não fez aquilo que ele disse que faria. E por isso eu estou aqui agora sofrendo. E se eu estou sofrendo, eu não entendo como é que você pode estar nessa situação. Se eu estou sofrendo porque eu conheço Jesus, eu estou sofrendo porque eu não entendo como você, que não conhece Jesus, não sabe da história de Jesus, não sabe o que aconteceu em Jerusalém e não está sofrendo. Às vezes é assim que a gente se sente. Às vezes a gente é como discípulo de Jesus, a gente é acostumado a ver Jesus, e a nossa vida está tão chacoalhada, está tão incerta, a nossa vida está num momento tão doloroso, e a gente se encontra com pessoas que aparentemente estão imunes, estão alheias a toda a dor e tristeza que eu estou vivendo. E a gente entra em crise e em choque na nossa existência. Como eu, um discípulo de Jesus, estou com tanta dúvida e tanto sofrimento, e você, que não sabe nada a respeito da história de Jesus, aparentemente está feliz. Mas não era isso que estava acontecendo. Não é essa a pergunta correta que aqueles homens deveriam fazer. Mas eles não tinham palavra para trazer aquele homem que se ajuntou a eles no caminho, porque não lhes sobrou paz, esperança, alegria e vitória. Por isso, eles julgaram aquele homem, que depois vieram a saber que era o próprio Jesus, julgaram-no mal. Falaram, esse homem não sabe o que nós estamos sofrendo. E é interessante que às vezes quando a gente está sofrendo, ou na grande maioria das vezes quando nós particularmente estamos sofrendo, é essa ou a palavra ou o pensamento e sentimento que nós temos quando alguém vem conversar conosco, vem trazer uma palavra de bênção, de vitória, de ânimo, de alento, um abraço, uma oração, e aí nós sentimos lá dentro do nosso coração uma voz que diz, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o tamanho da minha dor.
Você fala isso e é fácil falar porque você não está na minha vida, você não está dentro da minha família, você não está vivendo na minha pele, você não sabe a realidade da minha existência. E é por isso que você está dizendo isso de uma forma tão simples e barata. Ah, faça assim que tudo vai dar certo. Você não sabe o que eu estou passando. Mas a palavra de Deus mostra que atitudes que nos impedem de ver com clareza o Senhor é também nós julgarmos os outros apressadamente, porque cada um, creia e saiba disso, cada um de nós carrega o seu próprio fardo. Cada um de nós traz em si a sua dor. Cada um de nós traz as suas angústias, as suas dores e dúvidas, traz as suas incertezas e as suas ansiedades, sonhos que nunca se realizaram, desejos que nunca se materializaram, expectativas que nunca se confirmaram. Isso nos traz dor. Por isso, não permitamos que o julgamento apressado domine o nosso coração. Mas o texto ele prossegue e no final do versículo 25 até o 27, nós temos a seguinte informação. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, dispunha-lhe o que a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Um outro erro que impediu aqueles homens de serem abençoados pela presença de Jesus foi porque eles desprezaram as orientações que eles haviam recebido. Eles simplesmente desprezaram, eles simplesmente deixaram para lá, eles simplesmente ignoraram, eles ouviram e abandonaram. Eu lembro alguns anos atrás, um amigo contando uma experiência que ele teve em estrada, viajando. Ele precisava ir até uma cidade, numa região que ele não conhecia, longe da sua cidade, e parou em alguns postos para reabastecer o seu carro, e lá na frente, no decorrido de várias horas de viagem, quando ele parou num determinado posto, o frentista falou para ele, olha, abasteça aqui, encha o tanque, porque você não vai ter posto tão cedo. Aí o que ele pensou? Esse meu amigo, ele pensou, ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele é frentista, ele quer que eu encha o tanque do carro aqui, um combustível muito mais caro do que em outra região. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pôr um pouco aqui, que é o suficiente para eu chegar em outra cidade. Foi o maior erro da vida dele, ele conta. Porque realmente o que aquele homem estava fazendo era ter cuidado com a sua vida, era orientá-lo da maneira correta, porque sim, ele viajou e andou e andou e a gasolina acabou e ele parou na estrada e precisou de socorro por uma única razão, ele não ouviu a orientação que lhe havia sido passada. E sempre que nós desprezamos a orientação da Bíblia, sempre que nós desprezamos a orientação do Senhor, nós sofremos. Sofremos, nos sentimos desamparados, nos sentimos desanimados, nos sentimos incapacitados, nos sentimos famintos pela justiça do Senhor. Sempre que nós não ouvimos a orientação do Senhor, nós erramos, nós falhamos, nós ficamos miseravelmente entregues a nossa própria sorte, que não é sorte, mas é apenas o caminho errado que nós tomamos. Quando nós agimos dessa forma e desprezamos a orientação do Senhor, nós estamos virando as costas contra Deus e dizendo, Deus, eu não preciso de ti. É interessante porque quando nós desprezamos a orientação do Senhor, é inevitável que as coisas ruins e erradas continuarão ou começarão a acontecer na nossa vida. É inevitável porque nós estamos rompendo com a lei do Senhor e rompendo com aquele único e suficiente Deus que realmente nos conhece, porque Ele nos fez e dele somos. Ele sabe como a gente é, Ele sabe como a gente pensa, Ele sabe como
a gente funciona, Ele sabe a nossa fraqueza, Ele sabe a nossa ilimitada manifestação de erro. Deus sabe que o nosso desejo de errar é maior que o nosso desejo de acertar. Por isso, Jeremias, o profeta, ele já disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A minha inclinação e a sua, creia nisso, não é o acerto, é o erro. Nós não temos inclinação natural nenhuma em nos achegarmos ao Senhor, a corrermos para os braços do Senhor. Via de regra fazemos isso quando nós já tentamos de tudo, nós já desprezamos as orientações do Senhor, as coisas foram de mal a pior e nós voltamos imundos como o filho pródigo para os braços queridos, doces e amorosos do nosso Deus perdoador. Por isso, quando eu desprezo a orientação do Senhor, eu não percebo o agir de Deus na minha vida. Quando eu desprezo a orientação de Deus, eu não percebo o ameno, o doce, o tremendo do Deus que age na minha história. Quando eu desprezo a orientação do meu Deus e meu Pai, eu vivo uma vida de sofrimento. Talvez seja essa a experiência que você teve na sua vida, com você ou com algum familiar, ou talvez, infelizmente, seja a situação que você está vivendo hoje, em filhos, netos, irmãos, pais, mães, enfim, gente próxima a você que está sofrendo terrivelmente as consequências de viverem longe das orientações que haviam recebido, de romperem, de quebrarem o acordo, a aliança que têm e que tinham com o Senhor. Sempre que nós rompemos a nossa aliança com o Senhor, nós falhamos e isso faz de nós homens e mulheres que sofrem. Esses homens, eles saem de Jerusalém e voltam como derrotados terrivelmente pela dor e pelo cansaço, pela desesperança e pela falta de alegria, porque eles haviam desprezado as orientações que eles haviam já recebido do Senhor. O texto é muito claro no verso de número 27, quando diz que Jesus começou por Moisés, discorreu pelos profetas, expunha-lhes, ou seja, Jesus de uma forma muito íntima, profunda e clara, ensinava aqueles homens a respeito de tudo que sobre ele estava nas Escrituras. E Jesus não estava fazendo isso pela primeira vez, Jesus estava simplesmente lembrando aqueles homens de tudo aquilo que ele já havia, durante pelo menos 3 anos, ensinado àquelas pessoas. Por fim, versículo de número 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, quando nós somos impedidos de ver com clareza, é quando nós ignoramos o Senhor falando ao nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, me entregue o que você é. Me entregue o seu sentimento, me entregue o seu pensamento, me entregue a sua razão, me entregue o seu intelecto, me entregue a sua alma. O coração, dentro da linguagem bíblica, é exatamente aquilo que somos, é o nosso pensamento, é a nossa maneira como percebemos o mundo. Deus, ele fala conosco de uma forma que nós entendemos. Deus fala conosco com clareza. Deus fala conosco intimamente. Deus fala conosco pessoalmente. Deus está falando com você dentro da necessidade, do problema e dos exemplos da sua própria vida. Quando a palavra é ministrada ao seu coração, ainda que o pregador esteja dando outros exemplos, Deus está ministrando ao seu coração exemplos e trazendo à sua memória exemplos de realidades próximas e presentes na sua própria história. Porque Deus trata conosco de forma particular e íntima. Porque Deus sabe o que a gente é, Deus sabe o que a gente precisa e Deus sabe o que tem que fazer. Se há alguém no universo que sabe o que fazer comigo, esse alguém é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando nós ignoramos a voz do Senhor falando ao nosso coração, nós ignoramos todo o resto. E aqueles homens depois eles caem em si e começam a conversar entre eles uma vez mais e diz: o nosso coração ardia
quando Ele falava conosco, porque quando a palavra do Senhor é derramada sobre o nosso coração, ela gera em nós uma mudança, uma transformação daquilo que a gente é, gera uma transformação do nosso sentido, do nosso sentimento, da nossa motivação, da nossa visão de reino, de mundo, de sociedade, de política, de família, de corpo, de relacionamentos e relações. Deus, Ele muda a gente por completo, isso arde no nosso coração, muda a nossa mente. Por isso Paulo, em Romanos 12, verso 2, diz que nós somos convidados pelo Senhor, ordenados por Cristo, a termos a mente de Cristo, termos a mente do Senhor, termos a mente que não falha, termos a mente que é instrutiva, termos a mente que nos leva à vitória. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É dessa forma que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, nos instrui. Isso arde o nosso coração, isso traz direção e norte à nossa vida, isso faz com que a vida valha a pena e a gente olhe para a vida, ainda que com toda a feiura que a vida possa se apresentar a nós, mas nós sorrimos, não com um ar de deboche ou desafio, mas porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, esse Deus que muda a minha mente, esse Deus que me chama e me orienta a não me conformar, não tomar a forma deste mundo perverso, desse mundo que ignora Deus falando o seu coração. O que o mundo está vivendo hoje, esse período que não é a mão de Deus pesando, não é o dedo de Deus pesando, não é a maldição do Apocalipse, não é o início do fim dos tempos. De tempo em tempo, a história humana narra que de tempo em tempo, Deus, ele permite e traz sobre a humanidade criada uma série de flagelos, uma série de momentos difíceis e terríveis, e o povo não aprende a lição. As pessoas estão hoje, mais uma vez, sendo afligidas pela enfermidade, pela incerteza, em todas as esferas do relacionamento, da saúde, da economia, do trabalho. Vivemos tempos muito complexos e incertos, mas o coração das pessoas continua ignorando a voz de Deus em suas vidas. Que eu e você nunca sejamos pegos dessa forma, ignorando o Senhor, ignorando a presença dEle. Que nós jamais, em tempo algum, para a glória e pela glória do Senhor, nós tenhamos atitudes que impeçam o nosso coração de ver com clareza o Senhor caminhando ao nosso lado. O Senhor está com você, o Senhor está perto de todos que o invocam em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você com graça e com glória. Nós vamos orar em nome de Jesus, colocando as nossas vidas na presença desse Deus que fala conosco. Deus, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos motiva. Nós vimos aqui, ó Deus, algumas atitudes que impediram aqueles homens de perceberem a presença e o agir poderoso do Senhor em suas vidas. Mas depois, ó Deus, eles abriram o coração para o Senhor, voltaram para Jerusalém e anunciaram a maravilhosa presença e graça do Senhor em suas vidas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê essa santa disposição para ouvirmos a Tua palavra, para não endurecermos o nosso coração e para vivermos na Tua presença. Mais uma vez te adoro, ó Deus, te louvo pela vida dos meus irmãos e irmãs e peço que a Tua maravilhosa graça e a Tua misericórdia restaurada seja presente e poderosa na vida de cada um deles. Cuida da nossa nação, Deus. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia desta nação que é dura, ó Deus, que está contra o Senhor, que tem um coração fechado para a Tua palavra. Desde o presidente da República até cada um de nós, que nós possamos ser trabalhados pelo Senhor e instruídos pelo Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe com uma noite abençoada.
Deus abençoe com o coração entregue nas mãos do Senhor. Deus abençoe com o melhor dos céus e da terra. Que a sua vida, a sua família e a sua semana seja uma semana de notícias boas, de livramento do Senhor e da paz que há em Cristo, nosso Salvador. Que Deus te abençoe cada vez mais, em nome do Senhor.